A história começa com uma divindade descendo ao mundo humano procurando por alguém. Ele se transforma em uma luz misteriosa e acaba passando pela casa do protagonista Anlin. Ele estava comemorando seu aniversário junto ao memorial de sua falecida mãe enquanto comia um bolo. Ele explica a ela que ele pretendia se tornar um cultivador e estava prestes a entrar na escola de cultivadores da região. Para quem não sabe o que é cultivador, é um termo chinês que eu vou deixar aí na tela o significado para você não se perder quando eu falar essa palavra. De repente, o clima muda e alguém bate na porta, as velas ficam verdes e depois se apagam e uma narração bizarra e assustadora sobre alguém que finaliza pessoas com talento começa a passar na TV. Ele pega um amuleto que tinha e usa seus olhos espirituais para tentar ver quem era. Ele liga pro departamento espiritual para pedir ajuda, mas logo o ser entra pela janela e diz que ia parar de assustá-lo. Ele era a divindade de antes, feliz por finalmente encontrá-lo. O Anlin pergunta quem ele é, mas não recebe uma resposta e é enviado para a fronteira entre o mundo espiritual e o real. A divindade diz que lhe daria o que ele chama de sistema e fala que enviaria ele para ser um cultivador no mundo espiritual. Ele não dá uma explicação do que estava acontecendo e enquanto ele enviava esse sistema que ele chama de Deus da Batalha ao Anlin, ele fala que o que está acontecendo é que nem as histórias onde o protagonista de um anime recebe uma habilidade overpower ao renascer em outro mundo. Falei tudo errado, velho. Ele recebe dessa divindade uma carta de recomendação para entrar na melhor escola de cultivação do mundo espiritual e por mais que esperasse uma resistência do Anlin, ele só aceita de boa e se anima para ir cultivar lá. Enquanto estava de saída, ele disse que estava ansioso pelo dia em que ele se tornasse um cultivador famoso, mas vai embora sem dizer nada quando o Anlin pergunta por que ele o escolheu. Na verdade, ele fala algo sim, mas não dá pra entender porque a legenda desse anime é toda bugada. Enquanto ele ia embora, ele fala que finalmente tinha se livrado desse item de azar, o que quer que signifique isso. Mano, que cara filha da puta. O sistema, então, toma forma física e se apresenta a ele. Ele explica que só é visível a ele e pede pra ele tomar cuidado ao usá-lo por aí. Uma bola de luz estranha aparece e o sistema explica que era um cultivador que estava preso e o Anlin decide ajudá-lo sugando o excesso de energia do portal, assim liberando a passagem do cultivador, que era uma linda garota chamada Zhu Xiaolan. Tinha que ter um nome difícil de falar, né, mano? Só pra me atrapalhar todo aqui. Muito complicado. Ela o agradece por ter a salvo e o sistema, ao notar que ele estava conversando com o sexo oposto, decide dar uma skin nova a ele pra gatinha se apaixonar por ele. Porque eu sou bonito. Os dois se apresentam e, pelo que eu entendi com essa legenda ruim da desgrama, ela veio de outro mundo e frequentava uma escola de magia lá. E fica surpresa pelo Anlin ter vindo pra esse mundo sem ser afiliado a nenhuma escola. Ele mostra que foi pela carta de recomendação e os dois se tornam amigos. Ela o leva para a escola de magia e explica um pouco sobre esse mundo a ele. Ele vê alguns alunos voando em espadas e fala que ao atingir um certo nível espiritual ele poderia fazer isso. Os alunos são todos reunidos no pátio da academia, onde ficam de frente para um espelho que revelaria o rank e classe de cada um deles. Os ranks iam do rank 1 ao 9 e dentro de cada número existiam sub-ranks, por exemplo. Rank 9 baixo, rank 9 médio e rank 9 alto, e o primeiro aluno já recebe rank 9 baixo e vai para a classe 1, a melhor classe de todas. O Anlin fica surpreso com esse rank, mas ela fala que os padrões desse mundo são maiores que os dele. Em seguida, um bonitão se apresenta com uma carta de recomendação de um deus e todos ficam impressionados, mas o Anlin se pergunta se era grande coisa, pois ele também tinha uma. Ela fala que sim, e que ele também era um gênio, assim como ele. Pelo que eu entendi, esse cara recebe um rank até mais alto que o 9 e vai para a classe 1 também. Em seguida, a Zhu Xiaolan faz o teste, descobrindo ser rank 9 superior e vai para a classe 1 também. Chegando na vez do Anlin, ele tira sua carta de recomendação do bolso e todos ficam surpresos que ele também tinha uma. Ao ler a carta, a instrutora descobre vir do mestre Lu, e ao ouvir isso, um aluno fala que ele é um mestre lendário que alcançou a imortalidade acima dos deuses, e ao analisar o Anlin, o instrutor fala que ele estava destinado a grandes maravilhas no mundo espiritual. No entanto, ele acaba caindo no pior rank, o rank 0, e o instrutor fala que ele obteve a pior pontuação entre os alunos da classe 1 em 100 mil anos. Nesse momento, ele perde todo o respeito dos colegas e sai de cabeça baixa dali. Ele fala que nunca cultivou antes e simplesmente todos começam a odiá-lo, pois ele entrou para a melhor classe que tem os melhores recursos e professores sem merecer, e pensam que foi por causa da carta de recomendação. Aquele garoto cheio dos talentos chamado Sheng pede pro professor desfazer esse resultado, mas ele se recusa
recusa, pois o espelho nunca erra. Ele então desafia o An Lin para um combate, mas Azu Xiaolan leva ele embora dali, dizendo que não sabia sobre ele nunca ter cultivado antes, e diz que o protegeria a partir de agora. A cena corta pro dormitório, a voz do sistema o alerta que ele ganhou o título de ladrão, e esse título vinha com um debuff de atrair ódio. Ele pergunta se havia alguma forma de se livrar desse estigma, e o sistema fala que sim, subindo de nível. Ela ensina a fazer isso abrindo o sistema e indo até a página 1. Ele encontra uma tela de missões para atualizar o nível e aceita a primeira, que envolvia fazer 10 flexões. Após concluir, o sistema o avisa de que ele foi pro primeiro estágio do nível corporal, e animado ele pede a segunda missão. Ao concluir, ele vai pro segundo estágio e continua até chegar no terceiro, porém descobre que para passar pro quarto precisaria concluir uma missão de fazer 1 bilhão de flexões, e fala que demoraria 1000 anos mesmo fazendo rapidão. O sistema então diz para ele pedir ajuda a Azu Xiaolan sobre como começar, e ao sair para fazer isso ele é atacado por um cara mascarado. A cena corta com a luta dos dois. Ele não conseguia acertar o protagonista até conseguir e fazê-lo ativar seus olhos espirituais, fazendo ele ficar tão rápido que o invasor o perde de vista. Ele então o acerta e remove sua máscara, revelando ser um aluno da sua escola que ficou puto por ele ter ido para classe 1. Ele lança um ataque supostamente impossível de desviar, fazendo o An Lin ter que usar uma técnica arriscada que o sistema recomenda, mas antes disso acontecer, Azu Xiaolan rende esse cara, mas algo estranho acontece. Esse mesmo aluno aparece na frente da casa do An Lin, o desafiando. É como se tivesse dois deles, pois ele tava bem ali sendo rendido, então como é que tinha outro lá, entendeu? Não faz sentido nenhum, cara. Ele consegue fugir, mas Azu Xiaolan desiste de persegui-lo quando vê o An Lin caindo sem forças por ter usado uma técnica avançada ao absorver um golpe dele. Os dois têm uma conversa fofa, onde ele diz que foi sua culpa o suposto aluno ter fugido, mas ela fala que não e que tem certeza do grande cultivador que ele vai ser no futuro, mas que por enquanto ele deveria deixá-la protegê-lo. E segundo o sistema, a afinidade dos dois aumentou para 60%. No dia seguinte, a caminho da escola, ele percebe que todos estavam falando mal dele, e em um flashback do dia anterior, a gente vê a professora de sua turma dizendo que iria pegar pesado com ele a partir de agora. O sistema fala que ele poderia escutar o que os outros alunos estavam falando usando seus olhos espirituais, e ao usar eles, ele vê que eles estavam falando super mal dele e o chamando de ladrão e trapaceiro. Ele diz que até mesmo Azu Xiaolan falou algo estranho, pois ela falou que tinha inveja dele porque a sorte sempre anda ao lado dos inimigos da escola. A cena corta com ele surpreso com o professor árvore dele. O professor deles é uma árvore, mano. Que negócio é esse? Que porra é essa, Batata? Não sei, só sei que a Azu Xiaolan comenta que além dele e do Sheng existe mais um aluno que recebeu uma carta de recomendação de um deus. Uma aluna, na verdade, uma princesa de nível extremamente alto. Tão alto que o An Lin não consegue ver o nível dela, e ao passar por ele, ela dá um sorrisinho em sua direção. Olha só, mano, An Lin conquistador. Logo em seguida, o Sheng aparece e lança um olhar de raiva pro An Lin, que se borra toda. A cena corta com a aula começando, onde o professor árvore não passa teoria nenhuma, apenas lança uma energia espiritual e fala que isso é tudo. O An Lin reclama, mas ao olhar ao redor todos estavam concentrados e de olhos fechados. Ao usar sua habilidade, ele vê que todos estavam cultivando sua energia e aumentando seu poder. Ele então entende que as aulas são assim, totalmente práticas, e diz a Azu Xiaolan que na próxima tentaria de novo. No entanto, ele volta a ficar puto quando vê que o próximo instrutor era uma espada. O negócio é uma espada, beleza, né? Ele faz a mesma coisa do outro, lança energia espiritual para todos meditarem, e os outros instrutores são basicamente a mesma coisa, uma bola de fogo, um martelo e por aí vai. Na verdade, eles têm forma humana sim, isso é só uma projeção deles porque eles estão em outro lugar. O professor espada inclusive tava lutando enquanto dava aula, mano, o cara é brabo. Quando eles finalmente têm aula com uma pessoa real, que era a mesma instrutora do teste, ela apenas dá um celular vindo do mundo real pros alunos e diz a eles para mexerem a aula inteira. Sim, mexer no celular era o conteúdo da aula, por mais instrutores assim no mundo. Amém, irmão? O An Lin reclama dizendo que queria aprender, mas ela fala que essa aula era como se fosse a educação física, e diz pra ele agradecer por ser só isso. Já o último professor, que era o de numerologia, finalmente começa a explicar as coisas como uma aula normal. Isso até ele falar que o conteúdo da aula seria dormir e pede pros alunos escreverem o que viram no sonho. Ele bota todo mundo pra dormir, mas o An Lin tava resistindo. O instrutor diz a ele que quando ele acordasse, um banho de zangue aconteceria. A cena corta com uma voz o chamando, e ele, enquanto tava sonolento, via uma pessoa estranha.
estranho. Após isso, ele acorda e vê que quem o tava chamando era Azusa e Aolan. Ele vê a mesma instrutora de antes e pergunta se era a mesma aula, mas Azusa e Aolan responde que era aula de magia dessa vez e comenta que a instrutora teve a ideia de realizar um combate mágico entre os alunos. Ela chama o Shang pra ficar lá na frente e logo em seguida chama o Anlin pra fazer um combate entre os dois. Ele se lembra do que o instrutor falou sobre um banho de sangue acontecer quando ele acordasse e Azusa e Aolan, querendo defendê-lo, se coloca em sua frente e ataca o Shang primeiro. Os dois lutam e ela o ataca ferozmente. No entanto, quando ele finalmente decide atacar, ele a coloca no chão facilmente. Prestes a ser derrotada, o Anlin se coloca na sua frente e usa uma habilidade chamada Portal Celestial de absorver magia para defendê-la. Não só isso, mas no meio da fumaça, todos veem que ele sai ileso. Ele lança um ataque em direção ao Shang, mas acaba errando. O Shang então usa seu poder para prendê-lo com correntes espirituais. Mas ele fala a palavra quebrar e adivinha só, as correntes se quebram junto ao domo de proteção ao redor dele, pois na verdade ele não errou aquele ataque como pareceu, ele acertou bem aonde o domo do Shang tinha um ponto fraco. Após isso ele dá uma cambaleada e a luta acaba. O Shang fala que ele venceu e lutou bem. Após a aula ser encerrada, ele diz que os dois têm muito potencial e que se ambos tivessem problemas com seu cultivo, poderiam pedir ajuda a ele. O Anlin pede ajuda dizendo que tinha poucas pedras espirituais e pede mais a ele, mas Azusa e Aolan se surpreende por ele pedir dinheiro. Sim, pedras espirituais são dinheiro nesse mundo e ao saber disso, ele pede desculpas por ter pedido, mas o Shang dá a ele seu anel que valia muito dinheiro. Eita, essa frase ficou estranha. Ele nem tem tempo de devolver o anel porque o Shang já estava longe. Mais uma vez, essa frase ficou estranha. Ele o convida para ir na sua casa assistir um filme qualquer dia, o que deixa o Anlin animado. Mano, é uma sequência de diálogo estranha aqui, velho. Uma garota, que eu imagino ser a tal princesa talentosa chamada Su, anda até os dois e diz que eles parecem ser boas pessoas, então queria ser amiga deles. Ela diz que queria saber mais sobre a aula mortal, que é a aula onde eles só mexem no celular. E o Anlin fala que estava disposto a ajudá-la. A cena corta com o mestre Lu, aquele deus que deu a carta pro Prota, perguntando à instrutora da sua turma quem ela pensava ser o favorito pro torneio que estava vindo, o Shang ou a Su, que é a princesa, mas ela aposta suas fichas no Anlin. O sistema explica que esse torneio se chamava Batalha da Liberdade, era um torneio anual entre todos os alunos da academia. Ele recebe uma missão de ficar entre os 50 melhores da academia. Essa missão era obrigatória e caso ele sucedesse, ele teria acesso a uma roleta com várias recompensas raras, mas caso perdesse, ele viraria uma garota por um ano. A cena corta com o sistema o avisando de que ele não conseguiu chegar nos top 50, então ele é transformado em uma garota. Essa garota atravessa o espelho e o derruba, fazendo ele cair infinitamente em água. Após isso ele acorda assustado, ou seja, foi tudo um sonho, óbvio. Ele absorve as pedras espirituais que faltavam para subir para o nível 7, ou estágio 7, que é a mesma coisa, e após subir ele fica muito rápido e forte, ficando confiante de sua vitória no torneio. Ele então pede para o sistema abrir um mapa de onde seria o torneio e pede detalhes dele. Após descobrir a localização, ele vai para uma tela que previa a colocação de cada um. E segundo o sistema, do jeito que ele estava, ele ficaria em 29 mil dos 50 alunos. Ele fala que nem ferrando queria conseguir chegar no top 50 desse jeito. E o sistema fala para ele se preparar para virar uma linda garota, ou seja, aquela ameaça dele virar uma garota não era só um sonho não. No entanto, ele, ao se ver versão feminina no espelho, o quebra e fala pro sistema que queria ficar mais forte e rápido para lutar pela sua dignidade. Ele pede novas missões ao sistema, que dá uma missão difícil a ele. Se ele quisesse avançar para o 8º estágio, ele deveria derrotar alguém do 9º estágio ou superior. No entanto, ele fala que nunca derrotaria alguém assim e decide pedir para Azusa e Aolan deixar ele derrotá-la de propósito para assim subir de nível. No entanto, ele trava na hora e fala outra coisa no lugar. Ele então decide pedir isso ao Shang, mas ele diz que não, pois isso não seria honesto. Ele decide voltar lá e pedir para Azusa e Aolan, mas pede algo completamente diferente ao invés. Ele volta mais uma vez pro Shang e explica a situação para ele, dizendo que poderia chegar no 8º estágio se derrotasse ele. E ele, ao ouvir isso, aceita ajudá-lo, mas o Anlin diz que não conseguiria fazer isso com ele e decide ir lá pedir para Azusa e Aolan e ser honesto dessa vez. O Shang acha isso uma boa ideia e ele vai, claro, não vai ser ele que vai levar uma porrada de graça. E ao chegar lá, ele se ajoelha dizendo que tinha algo que ele queria dizer para ela há 2 dias enquanto corava, e ela pensa que ele iria se declarar para ela. No entanto, ele é honesto e fala que queria derrotar ela, pois isso o ajudaria a
a subir pro nível 8 e ela na mesma hora pensa que isso era só desculpa por ele estar com vergonha de se declarar pra ela e acaba aceitando isso. Mal sabia ela que ele tava falando sério, ele volta ao Chang pedindo pra ele ensinar uma técnica pra derrotá-la facilmente e ele ensina sua técnica de correntes espirituais. No dia seguinte ele se encontra com a Suzy e a Olan e mais um mal entendido acontece, onde ele fala que a atacaria de surpresa e ela pensa que ele tava falando de forma romântica, mas não. Ele prende ela e na hora que ia atacar, ela começa a chorar fazendo ele parar o ataque. Ela vai embora chorando e ele também começa a chorar. Cala a boca que é melhor! Ele volta pro Chang dizendo que deu tudo errado e ele o consola. A cena corta com ele recebendo uma missão de comer uma espécie de cristal chamado Essência da Montanha, e ele faz isso enquanto lê as informações sobre o torneio que a Suzy e a Olan passou pra ele, que envolvia os vencedores antigos e tudo mais. Após comer, ele se sente mal e o sistema fala que seu corpo estava intoxicado. Ele vai no banheiro bater uma diarreia braba e... esse era o jeito de desintoxicar seu corpo? Sim. Era dar uma evacuada por 12 dias seguidos, mano, até uma barra se encher inteira, o que demoraria 13 dias, então não era 12 dias, era 13. Porém, o torneio começaria em apenas 10 dias. Ah não, o que será que vai acontecer? Simples. Ele vai ter que ir pro torneio assim mesmo e dar uma evacuada no mato mesmo quando precisar? Pois é. Após uns dias sem ir pra aula, rumores sobre ele ter se escondido ou fugido começaram a aparecer e o Chang vai procurá-lo e o encontra no banheiro. Ele tenta explicar a situação pra ele, dizendo que tinha um bloqueio nele que não o deixava sair dali, e o Chang pensa que são seus demônios interiores. Ele então decide cantar uma canção para ajudá-lo a se curar de uma vez, e o que essa canção faz é acelerar e muito o corpo dele, fazendo ele evacuar em uma velocidade absurda que faz a barra subir muito mais rapidamente. O episódio termina de uma forma linda e cheirosa, com ele no vaso todo detonado de tanto dar uma caga... uma evacuada. Aqui tem que falar com classe, né? A cena corta com a Suzy e a Olan e uma garota indo onde os dois estavam. A outra pergunta por que ela não queria ir lá e ela responde que não queria vê-lo, pois ele devia a ela um pedido de desculpas. Quando ele finalmente sai do banheiro por necessidade mesmo, já que o torneio estava prestes a começar, ele estava cheio das dores de barriga porque a barra ainda não tinha enchido completamente e estava pausada devido ao torneio. Um cachorro gigante, que eu imagino ser um aluno, fala para ele que sabia da situação estomacal dele e o ajuda a melhorar um pouco do estômago com uma magia. Ele então pergunta o nome do Anlin e ele responde. O cachorro continua dizendo que os cachorros do clã dos cachorros conseguem determinar o potencial de alguém com magia espiritual só pelo cheiro, e ele sentia um grande potencial vindo do Anlin. Será que não era só o cheiro de bosta mesmo? Pense no fedor. Ele fala que ele é a pessoa predestinada que ele tem procurado e fala mais algumas coisas que eu não entendo pela legenda ruim e o deseja boa sorte. O ancião da academia então aparece junto aos professores e explica como seria a prova que funciona de forma simples. Quanto mais alunos eles derrotarem, mais pontos terão e subirão na classificação. Ele envolve todos os alunos com uma luz dourada, dizendo que isso iria os ajudar a se proteger dos danos, mas que ela não os protegia 100%, então eles deveriam tomar cuidado. Eles são mandados para o campo de batalha e logo muitos já são eliminados de começo. O Anlin se encontra com aquele carinha do terceiro estágio que supostamente o atacou quando ele foi visitar a Suzy e a Olan no começo da história, e por o Anlin estar com a mão na barriga, ele pensa que ele estava preparando um ataque e pede para ele deixá-lo ir embora. No entanto, quando o Anlin se aproxima, ele puxa sua espada, mas o Anlin a corta ao meio na hora e apenas pergunta a ele se tinha papel higiênico e vai embora após descobrir que não. A cena corta com ele no mato, continuando a evacuar para terminar de encher a barra. Ela estava em 99% e só faltava 5 minutos para ser completada. No entanto, um grupo de alunos encontram ele e o desafiam para lutar. A resposta dele é muito simples. Ele fala para eles lutarem entre si para ficarem com os pontos só para eles, e é isso que eles fazem. Enquanto eles perdiam tempo fazendo isso, o Anlin consegue completar a missão, pois sua barra se encheu e ganha a habilidade Soco Tremedor de Montanha. Ele usa essa habilidade nos 4 ao mesmo tempo, o que os faz sair voando para longe. Todos os 4 eram do 9º estágio, então basicamente tendo derrotado, esses 4, ele completou aquela missão de derrotar alguém do 9º estágio, e por concluir ele sobe pro 8º estágio. No entanto, como ele só tinha derrotado 4 pessoas, ele ainda estava em uma posição baixa do torneio. Ele pede algumas missões pro sistema, porém elas estavam difíceis, e ele reclama. O sistema o avisa de um estudante poderoso por perto que estava no nível de nutrição espiritual e pede para ele se esconder. No entanto, o estudante o acha, quando ia o atacar, ele é torrado por outra estudante ainda mais forte também no nível de nutrição espiritual. Ela se chama Liu Qianhuan e ficou em 2º lugar nos torneios passados. O sistema explica que ela é portadora de uma carta de recomendação de um deus. O sistema fala que ela tem o apelido de deusa número 1 da matança,
e ao reconhecer o Anlin como o garoto problema da escola, ela pede pra jogar um jogo com ele. O que será que ela quis dizer com isso? Você só vai saber na continuação desse vídeo. Deixa seu like e comenta que quer a parte 2 pra mim saber que você gostou e quer continuar acompanhando a história do Anlin.